Olá, bom dia, gente, ou boa tarde, boa noite para quem for ver essa live depois, mas para quem está ao vivo aqui comigo, muito bom dia. Vamos para mais uma live, uma hora do chá aqui. Meu chá, como sempre, já está aqui no meu cantinho. Inclusive, hoje eu quero mostrar para vocês, eu tô com uma caneca nova de um projeto, gente, que se chama Candeirante, né? Eu já compartilhei um pouquinho com vocês algumas vezes aqui. Eu tenho um cachorro deficiente, então eu acho muito legal. Essa caneca fez parte de uma campanha que eu comprei, então hoje eu estou estreando a live com uma caneca nova. Ai, muito legal, muito legal. Então vamos lá, vamos entrando enquanto vocês vão se ajeitando aí. Eu vou dando aqui as boas-vindas antes da gente entrar no assunto principal da live de hoje, que, como sempre, é um tema polêmico, mas aqui na hora do chá eu faço se tornar um bate-papo mais descontraído, mais leve, né? Afinal, esse é o objetivo, né? Então, assim, primeiramente, bom, sejam bem-vindos, né? Para quem é novo por aqui, como sempre, sou a Beatriz Jobs, sou psicóloga. E é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui mais nessa manhã, compartilhando demais um pouco do meu conhecimento para ajudar vocês aí a refletir. Então já separa o caderninho, o caderninho de insights para vocês anotarem aí as suas melhores reflexões do tema de hoje, né? E se você acha que o tema de hoje, né, e para quem não viu, eu coloquei aqui em cima, mas para quem não viu, o tema é quando o perfeccionismo se torna um problema, né? Então, se você acha que esse tema pode agregar para alguém, chama mais pessoas nesse aviãozinho que está aqui embaixo, que você pode convidar pessoas. Se ela não puder estar ao vivo aqui comigo, ela pode assistir a gravação depois da live, porque eu já adianto que vai ficar gravada. E, claro, não posso esquecer de dizer que o resumo dessa live vai ser disponibilizado lá no meu canal do Telegram. Então, se você não está lá ainda, então corre para participar, porque sempre tem ali algumas prioridades para quem está lá no meu canal. Então você pode estar acessando depois que terminar a live no link da bio, e lá está o link também para você entrar nesse canal do Telegram, tá bom? Então eu vou disponibilizar assim que eu terminar a live. E também já tem uma super novidade aqui, e eu prometo que é a última, até para a gente já entrar aí no assunto, que é o lançamento de um projeto que, gente, eu tô muito animada. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse estilo de projeto, né, na modalidade online. Ó, já tô soltando um spoiler aqui. E eu tô bem animada, tô com umas boas expectativas, claro, sempre com o pé no chão ali pra gente não se frustrar, né? Porque a psicóloga aqui tem que colocar em prática aquilo que ensina pra vocês, né? A gente pode criar expectativas diante de boas coisas, mas sempre sabendo lidar ali, né? O quanto isso pode dar certo, não dar certo, o que isso significa, né? De olho aqui, né? A gente tem que ficar de olho na gente também, né? Não adianta só falar, tem que praticar. Então, fiquem ligadinhos que hoje, às 18 horas, eu vou fazer o lançamento desse projeto nos meus stories, então fiquem ligados. Certo? Então, muito bom dia. Acho que vocês já se ajeitaram aí. Quem tá com chazinho ou café, me digam aí embaixo. E vamos lá. Bom, como eu já disse, o tema de hoje é sobre perfeccionismo. E se vocês forem ver, né, o título já tem ali uma pequena pegadinha, né? Pode ser que algumas pessoas já tenham percebido, outras nem tanto, e tudo bem, tudo bem. A ideia é trazer aqui sempre a questão de refletir, de questionar, né? Porque assim, o título, quando eu jogo essa pergunta, quando o perfeccionismo se torna um problema, pode levar quem lê a pensar assim: nossa, então será que existe um equilíbrio para ser perfeccionista? É uma pergunta a se fazer, né? É um questionamento, né? Interessante. Eu, particularmente, como profissional, tanto na área profissional, nos meus atendimentos com pacientes, como também na minha vida pessoal, né? Que, claro, eu já conheci pessoas que falam, né? Se titulam como perfeccionistas, colocando tanto como uma qualidade, como um defeito, né? Eu acho que assim, acho que todo mundo tem o direito de dizer o que acha diante de por exemplo, de ter a própria opinião diante de algum ponto em específico, né? E o ponto hoje discutido é o perfeccionismo, e vão ter pessoas aqui que vão entrar na live e vão dizer para mim: Bia, eu acho que é uma qualidade. E vão ter outras que vão falar: Bia, eu acho que é um defeito. Eu vou falar a minha visão aqui de profissional, né? Não quero aqui dizer que que a sua opinião é errada, muito pelo contrário. Eu quero te dizer aqui, através desses apontamentos, te propor uma reflexão, né? Será que isso que você aponta como defeito, como qualidade, é isso mesmo, né? Então vamos aqui pensar. Eu vejo, assim, que considerar-se perfeccionista, de fato, tecnicamente está bem longe de ser considerado uma qualidade. Por quê?
né? Inclusive, gente, o chat aqui embaixo tá aberto, tá? Podem deixar nos seus comentários, que aí, dependendo aqui, no decorrer da live, eu posso fazer um comentário, posso ler. Se tiverem perguntas, sugestões, também deixem aí, né? Mas, enfim, voltando. Quando eu falo pra vocês que eu considero algo muito longe de ser uma qualidade, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas Bia, o perfeccionismo, ser assim, me ver assim, agir assim, me ajuda a ter bons resultados, porque a pessoa carrega a ideia de que ser perfeccionista, ser exigente, faz com que ela chegue a melhores resultados, faz com que ela tenha um melhor desempenho, mais comprometimento, né? Leve mais a sério ali a responsabilidade dela, seja lá qual for, nos estudos, no trabalho, na criação dos filhos, no relacionamento, no cuidado com a casa, enfim. Só que acontece, realmente, né? Supondo que isso seja uma verdade, realmente pode ser que você tenha bons resultados agindo assim. Mas aí, o que acontece cada vez que você tem bons resultados, quando você exerce esse papel, essa característica perfeccionista na sua vida? O nível de exigência vai aumentar cada vez mais. E aí, o que a gente faz quando esse nível de perfeccionismo aumenta demais na nossa vida? A gente fica mais exigente, ficamos mais rígidos, a tendência é a gente se cobrar mais, a tendência é a gente trabalhar mais. E aí, o que acontece? Isso significa que os resultados vão deixar de ser bons? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas e a pessoa? E você? Como é que você vai ficar com o passar do tempo exercendo essa característica cada vez mais forte? Uma coisa a se pensar, né? E sabe uma coisa que cresce muito rápido na questão do perfeccionismo, e principalmente com esse nível de exigência quando aumenta? A insegurança. Eu não sei se vocês sabem, mas todo excesso, guarde isso com muito carinho. Anota aí no caderno de insight. Todo excesso esconde uma falta. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Tudo. E quanto mais esse nível de exigência aumenta, quanto mais perfeccionista você se torna, você cresce, mais rígido você fica e mais também você esconde algo, talvez através disso, né? E na maioria das vezes, olha, que eu posso dizer aqui com toda certeza pela experiência profissional que eu tenho, que todo perfeccionista esconde uma insegurança. Só que diferente do nível de exigência que cresce com o tempo, a insegurança ela já existe antes mesmo de você se perceber como uma pessoa perfeccionista. A insegurança tá ali, ó, já criando terreno, já ali crescendo. E quando você vê, vem o perfeccionismo, e aí do perfeccionismo vem a autoexigência, aí da autoexigência vem outras posturas mais negativas, mais críticas, mais rígidas. Aí a tendência é ir vindo uma atrás da outra. Aí a pergunta que fica, até que ponto isso vai ser bom? Aonde isso vai parar? Né? E se você for parar para pensar, a gente for colocar isso como uma ideia de um trem, tem a parte da frente, aí vai colocando um atrás do outro, e quando você vê, já é um trem grandinho seguindo num trilho que a qualquer momento pode sair. Balançar ali. Será que você vai ter controle quanto a isso? Né? Deixa eu ver aqui. Ó, o maior problema, a Amanda compartilhou aqui, ó. O maior problema é não aceitar o erro, porque ser perfeccionista é não admitir isso. Exatamente. Inclusive, queria compartilhar aqui com vocês o seguinte. Dentro da minha, por exemplo, lá dentro da minha experiência com atendimentos, eu acho que é uma grande vitória, né? Por exemplo, quando eu tô acompanhando pacientes que são muito perfeccionistas, eles chegam nos atendimentos com isso muito claro, de não aceitar o erro, de não permitir ser flexível, se não for desse jeito eu não quero, se não for desse jeito não tá certo, né? E aí, conforme a gente começa ali o tratamento, aí eu digo a gente e eu ali junto com o paciente, porque a terapia é um trabalho em conjunto, certo? É um relacionamento ali entre paciente e profissional que é realizado em conjunto. Eu com a técnica, o paciente com a disponibilidade, com o comprometimento em exercer aquilo.
É muito lindo quando, por exemplo, o paciente chega em determinada sessão e ele fala, sem ele perceber muitas vezes, ai, nossa, não deu certo tal coisa, né? E tudo bem, né? Aí eu pergunto, nossa, você parou para pensar que isso que você falou há um tempo atrás você não conseguia? E ela olha e fala, nossa, caramba, que leveza, eu nem tinha percebido, foi tão natural, né? E realmente é muito isso, né, na minha profissão. Os resultados, eles vêm e são construídos de uma forma muito natural, a ponto de que quando vem, a pessoa muitas vezes nem percebe, né? E aí eu, como meu papel profissional, tenho que sempre falar ali para ela, olha a evolução aqui, ó, olha, nesses pontos você evoluiu, nisso aqui ainda precisa. Mas enfim, né? Eu acho que é sempre legal compartilhar um pouquinho da vida real com vocês. Mas, né, uma dica bem bacana aqui para você. Como é que você pode fazer para identificar isso que eu tô falando aqui na prática, né? Vamos pensar aqui. Você pode falar assim para mim, tá, Bia, até aqui eu tô entendendo, mas como eu vejo isso na prática? Na prática, você trouxe o exemplo aí seu com a sua paciente, mas e eu, a pessoa aqui da vida, da rotina comum, como é que eu faço para identificar isso? Eu separei aqui 3 exemplos bem simples, tanto de fala como tipo também de pensamento, né? O mais clássico, né? Eu posso contar mais de uma mão aqui quantas vezes eu já ouvi isso de pessoas diferentes, aquela famosa frase: se não for para fazer direito, eu não faço. Alguém já ouviu? Já ouviu isso, né? E quando eu ouço isso, né, eu até arrepio, que eu falo, meu Deus, que rigidez toda, que crença rígida é essa, né? Porque o que é fazer direito? O que é estar sem? O que é conseguir fazer direito? O que tem que ter presente para fazer a pessoa entender? Não só ela, mas quem está ao lado para olhar e falar, não tá bom, precisa melhorar, né? Porque traz aquela ideia de que assim, poxa, é um pensamento perigoso. Porque, por exemplo, a pessoa achar que se não for para fazer direito, não faço, que existe um único jeito de fazer certo, sem ela perceber, ela impede algo que faz parte de nós, seres humanos, que é da nossa existência, que é uma melhoria contínua. A gente melhora com o tempo. O que hoje a gente faz bem, amanhã a gente vai olhar e falar: nossa, quanta coisa para melhorar e eu no dia não vi. Tudo bem, porque a sua cabeça mudou, o tempo passou, são outras tecnologias hoje em dia que nos acompanham, são outras ferramentas para realizar trabalho, são novos estudos que lançam a todo tempo e você acompanha essa evolução. Mas quando você carrega uma ideia, um pensamento muito rígido, muito crítico, de que tem que sempre ser assim, dessa forma, não pode mudar, você impede uma evolução natural sua. E você não para, às vezes, para pensar de que essa perfeição, essa rigidez que você está querendo tanto ali na hora que você está encarando o seu problema, o seu trabalho, você não para para pensar que ali é o melhor que você pode fazer. Entende? E é uma leveza, é algo tão assim simples, mas que na hora ali, quando o paciente ou a pessoa que sofre disso está olhando, ela não consegue ver com essa leveza, com essa naturalidade de olhar e falar assim, nossa, esse é o melhor que eu consigo fazer. E tudo bem, amanhã eu melhoro, amanhã eu consigo fazer melhor, né? Percebe, tipo, que poucas palavras mudam diante de uma mesma situação e que muda a forma de enxergar o problema, né? Aí você me pergunta, Bia, então quer dizer que eu vou entregar algo que eu olho e estou insatisfeita? Mas o que tá te deixando insatisfeita com o que você está olhando? O que? É algo realmente que merece essa atenção que você está dando? Você já parou para pensar em pedir uma segunda opinião? De perguntar, olha o que você acha disso aqui, tá bom? Isso pode te ajudar a enxergar se aquele problema que você acha ser um problema, se é de fato um problema que compromete o seu resultado, que compromete a mensagem que você quer passar com o seu trabalho, seja lá o que for, ou se é realmente um problema que só você está enxergando ali. E no caso do perfeccionista, é sempre ele que enxerga, só ele consegue ver, porque aquilo é muito mais do que um detalhe. Que aí o segundo ponto é exatamente esse. Os famosos detalhistas, né? De se imaginar na frente assim de uma parede branca enorme, mas ficar prestando atenção naquele pinguinho de tinta lá em cima e gastar energia, tempo para ficar encarando aquele pinguinho de tinta, quando ela tem uma imensidão de uma parede branca para ela fazer o que ela bem entender, para ela pintar, escrever,
né? Pensando que essa parede branca é um projeto, vamos imaginar. O perfeccionista, ele para, ele trava e fica olhando para aquele ponto. Ele fica só pensando, a única coisa que ele pensa, o que eu vou fazer com esse ponto preto na parede? Às vezes é bem pequeno. E ele deixa de olhar para aquela imensidão de outras oportunidades, de outras possibilidades de exercer, de dar continuidade para o trabalho dele. Isso atrasa, isso consome tempo, consome energia, consome sim o emocional. E isso vai gerar o quê? Aquilo que eu sempre trabalho todos os dias, a querida da ansiedade. A ansiedade, aquela sensação de insatisfação o tempo todo, que é inclusive, né, o terceiro ponto. A insatisfação é uma das consequências assim mais, eu acho que graves até. Eu não sei se é uma palavra assim mais adequada, mas foi a primeira que veio assim na minha cabeça agora, pensando assim, por que grave, né? Por que eu tô pensando na ideia de grave? Porque se a pessoa vive numa constante insatisfação, o que vai causar satisfação? Porque automaticamente a forma dela, se a forma dela de olhar o mundo, de olhar as pessoas, de olhar para ela, de olhar para o trabalho dela, para os resultados dela, é assim, então logo ela vai estar sempre insatisfeita com as coisas. E aí as consequências ruins é o esgotamento psicológico, é se tornar uma pessoa muito crítica, muito rígida. E isso vai afetar os relacionamentos dela, isso vai afetar ali, o desempenho dela, das pessoas a verem como intolerante. Mas como a pessoa não entende que isso é algo que prejudica ela vê algo como necessário, ela não vai entender, por exemplo, se a pessoa chegar dando um feedback para ela, olha, eu acho que talvez você esteja sendo muito rígida, eu acho que talvez você esteja sendo muito crítica, sendo que é muito mais simples do que parece. Não, não é tão simples assim, não é desse jeito. Porque para ela aquilo tá muito certo, ela tá muito crente de que aquilo traz um sentido enorme para a vida dela. Então, assim, muitas vezes é necessário uma outra pessoa de fora entrar para te mostrar um detalhe que talvez você nunca tinha parado para pensar. E o meu papel, o meu papel como profissional é sempre assim, eu sempre me vejo entrando neste quarto, né, nesta sala, nesse espaço que o paciente muitas vezes se vê preso, e eu falo assim, olha esse detalhe que você não está vendo, né? E, por exemplo, usando esse exemplo da parede branca com aquela manchinha de tinta lá em cima do perfeccionista, eu entro muitas vezes na vida desses pacientes lá no tratamento e falo, ok, essa manchinha de tinta tá aí, mas olha essa possibilidade aqui na sua frente. O que a gente pode fazer com isso? Né? O que fazer, olhar para essa parede branca e trabalhar em cima dela pode contribuir para esse pinguinho de tinta aqui tornar-se insignificante? E aí, às vezes, a pessoa pode virar e falar assim, nossa, mas parecia tão óbvio, mas eu não enxergava. Porque você estava focado em um único ponto, e aí a presença de uma outra pessoa nesses momentos é ideal para isso. Né? E eu me vejo muitas vezes entrando nessas salinhas, nesses espaços com os meus pacientes e mostrando esse detalhe que você não tá deixando passar, não tá dando muita importância, que na verdade às vezes esse é o mais importante, aquele pode ser deixado um pouco mais para depois. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? E aí se você me perguntar, Bia, mas o que isso causa, né? Por exemplo, o que causa o perfeccionismo? Você falou no início aí que antes vem a insegurança, e depois o perfeccionismo e todos os outros que eu falei no decorrer aqui da live. Geralmente, o perfeccionismo, ele nasce de uma criação rígida, né? Então, a criança, quando muito pequena, e porque o nosso psicológico se desenvolve na infância, gente, eu sempre vou bater nessa tecla. Porque muitos dos nossos problemas, dificuldades que a gente enfrenta na vida adulta, elas foram lá criadas, sementinhas, lá na nossa infância. Então, ou seja, um exemplo aqui, né? Vamos de exemplo. Pensa numa criança que a todo tempo ela tenta agradar os pais dela e ela sente que não consegue. Ela recebe críticas, ela recebe recusa, ela não recebe, por exemplo, a atenção que ela gostaria quando ela cria alguma coisa, apresenta alguma coisa. E o que geralmente a criança apresenta? Uma brincadeira, um projeto, uma cartinha escrito te amo. Quem nunca, né? Quem nunca recebeu aquelas cartinhas das crianças com os sentimentos mais sinceros dela? A questão é o que você faz com essa carta? Você reconhece, você critica, você nega, né? O perfeccionismo já começa ali. Quando ela vê que o que ela criou com tanto amor e carinho e dedicação foi recusado, ela entende o quê? Não tá bom. Preciso melhorar, preciso fazer melhor.
porque eu não consegui fazer com que a pessoa enxergasse aquilo que eu fiz com tanto carinho aqui nessa cartinha, nesse brinquedo, nesse presente, nessa flor. Começa aí. Aí eu sei que vão ter pessoas falando assim, Bia, mas eu não lembro disso. Não consigo pensar agora, tipo, nossa, parando pra pensar na minha infância, eu não me lembro de uma situação exatamente como essa que você tá falando, ou alguma parecida. Então, será que esse é o meu caso? Será que isso se enquadra na minha realidade? Porque eu me vejo perfeccionista, eu faço isso que você falou até agora, mas esse exemplo eu não me encaixo. Porque talvez você faça inconscientemente. E tudo que é inconsciente, a gente não percebe. Muitas coisas a gente faz inconsciente no decorrer do nosso dia. E quando a gente para pensar, a gente fala, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Por exemplo, ao vestir uma roupa. Às vezes a roupa que você está vestindo hoje, ela diz exatamente o sentimento que você tem. Só que você não percebe. E aí, quando é proposto isso para você pensar, você fala, poxa, não é que é verdade? Eu coloquei, acho que essa cor de roupa porque ela está ilustrando exatamente o sentimento que eu tenho hoje. Isso é só um exemplo. Tem vários. Quantas coisas você faz aí achando que não pensou quando começou o dia, mas você pensou? Quando você abriu o armário e escolheu a roupa. A primeira coisa que você pensou ou falou no dia. Isso tudo tem ações inconscientes e no perfeccionismo é a mesma coisa. Mas, felizmente, a gente tem como mudar isso, né? A gente tem como solucionar esse problema quando se é percebido como esse problema, né? Felizmente o meu trabalho, né, como psicóloga, é te ajudar de fato a transformar, a encontrar aí essa solução, né? E como eu disse várias vezes e trouxe esses exemplos aí no decorrer da live, né? De pacientes que com o tempo, de pessoas que também com o tempo, vão percebendo e é um resultado assim tão leve, é uma naturalidade tão grande e a evolução, que é isso que eu acho que mais torna bonito. Quando a pessoa percebe que ela conseguiu enfrentar um problema sem ela perceber, e na ansiedade, ela só encara o problema. Como é que eu vou enfrentar isso aqui, né? E na live passada, na live da sexta-feira passada, eu usei aquele exemplo da porta, inclusive outras pessoas me mandaram mensagem depois dizendo, falando, Bia, é exatamente isso. Eu fico trancada no quarto, eu fico trancada nesse espaço, achando que o problema que está atrás da porta é maior do que eu, mas quando eu abro e encaro ele, ele é menor. Eu sou mais forte que ele, né? Eu acho que essa é a questão do meu trabalho. Então, se você tem problemas com perfeccionismo, se você sente que isso te atrapalha, se você se identificou com muitas coisas, por exemplo, do que eu fui falando, pensa, anota aí no caderno quais foram as falas que mais te tocou, o que você acha que merecia mais a sua atenção, o que deixou você na dúvida com aquela pulguinha atrás da orelha, ou até aquilo que te deixou com raiva. O que a Bia tá falando? Nada a ver. Por que nada a ver? Por que isso mexeu com você? Né? Muitas vezes aquilo que mais nos causa raiva é ali que a gente deveria dar mais atenção, né? Então, e para mim, assim, é sempre um prazer enorme poder ajudar pessoas a lidarem com seus sentimentos, pensamentos, dificuldades, seja ansiedade, estresse, perfeccionismo. E se você tem interesse em saber mais do meu trabalho, sinta-se à vontade para se direcionar até o meu direct, porque vai ser um prazer enorme te apresentar como é que funciona essa jornada terapêutica, para você alcançar os resultados, por exemplo, que eu fui mencionando aqui. Não é? Deixa eu ver aqui. Tem perguntinhas. Pessoal concordando, muito bom, bacana. Bacana. E é isso, pessoas. Sexta-feira bombástica de manhã aqui, né? Mas é isso. A gente tem que começar a sempre pensar que muitas vezes aquele problema que a gente tanto foge pode trazer uma solução muito grande para nossa vida. E talvez seja esse grande problema que veio para mostrar para você de que você é capaz de chegar muito mais longe do que você imagina. E não é um perfeccionismo que vai fazer você uma pessoa melhor, muito pelo contrário.
é quando você, diferente do perfeccionista que pensa que as coisas têm que serem perfeitas, é quando você aceita de que nós somos imperfeitos. E diferente também do que muitos pensam, o perfeito, né? Inclusive essa é uma frase, eu não sei nem se eu vou falar certo, mas eu vou me arriscar aqui, que diz o seguinte: o perfeito inspira, né? Mas o imperfeito conecta. Então procure se conectar com aquilo que é realmente importante para você. E a imperfeição geralmente ele traz a ideia de que você é uma pessoa humana, de que você merece atenção, de que você não merece se cobrar desse jeito, se tratar desse jeito. Então guarde isso com muito carinho. E essa foi a live de hoje. Essa foi a hora do chá de hoje. Espero poder ter contribuído da melhor forma como eu realmente gostaria. Deixe, inclusive, qual foi o maior aprendizado da live de vocês, né? Ou melhor, da live de vocês. Eu considero vocês tão parte disso que eu até falo assim. Da live de hoje, nossa. Deixe aqui nos comentários que eu vou deixar essa live gravada. Qual foi o maior aprendizado seu hoje, nessa live de hoje, né? Se não quiser deixar no comentário, me manda no direct, como eu disse. E se você não convidou ninguém e assistiu a live até aqui, né? E foi extremamente beneficiada com as coisas que eu fui pontuando, que te ajudou em alguma coisa, pelo menos te ajudou numa dúvida a pensar, vou olhar isso com mais carinho. Mande para alguém que você acha também que possa ser beneficiada com este conteúdo. Certo? Então por hoje é isso. Espero de verdade que nós tenhamos um excelente dia. Para mim, para você, para todo mundo. Um bom descanso, certo? Um beijo da Bia. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.